pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Marcondes Ramos, médico da SEM, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre abdômen agudo vascular, ou isquemia mesentérica, como realizar o diagnóstico e fazer as condutas iniciais. Por que eu escolhi esse assunto para a gente conversar? Porque o abdômen agudo vascular não é tão raro quanto a gente imagina no pronto-socorro, e embora grande parte dos médicos não tenha tido contato com essa condição, é uma condição que se apresenta com alta morbimortalidade, principalmente se o diagnóstico não for feito de maneira precoce. Quando a gente consegue fazer o diagnóstico de maneira precoce, instituir as condutas iniciais, tanto diagnósticas quanto terapêuticas, a gente consegue diminuir bastante as complicações que o nosso paciente pode ter, por isso é fundamental fazer o reconhecimento precoce. Então, só a gente lembrar aqui algumas bases anatômicas da circulação intestinal, a gente tem três principais ramos arteriais que fazem a vascularização de todo o trato gastrointestinal, aqui a partir do estômago, a partir do intestino delgado, né? O tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior. Vocês conseguem ver aqui que tem uma rica circulação colateral comunicando tanto o tronco celíaco com a artéria mesentérica superior, quanto a artéria mesentérica superior com a artéria mesentérica inferior. Além disso, o intestino ele é acostumado a lidar com grandes variações de fluxo. O intestino recebe entre 15% a 35% do débito cardíaco, dependendo se o paciente estiver no estado pós-prandial ou se estiver se alimentado já faz bastante tempo. Obviamente, a demanda metabólica é mais alta e com isso a perfusão é mais acelerada logo no período pós-prandial. Qual que é a fisiopatologia, então? O que é a isquemia mesentérica? É a ausência ou diminuição do fluxo intestinal, do fluxo arterial ou venoso intestinal, levando ao sofrimento tissular, né? E é uma isquemia que acontece no sentido mucosa para serosa. Por que é importante a gente lembrar isso? Quando a gente vai ver nos livros textos, embora não seja uma apresentação tão comum assim, mas a definição clássica do abdômen agudo vascular, da isquemia mesentérica, é dor desproporcional entre o exame físico e a queixa do paciente. O que é isso? O paciente refere ter muita dor, refere uma dor muito importante, mas ao exame físico ele não vai ter tantos sinais de peritonite, não vai piorar a dor ao exame físico. Veja que não é a ausência de dor ao exame físico, e sim uma discrepância, uma dor muito intensa com achados no exame físico não tão ricos, né? Não é sempre que tem essa situação, mas é importante a gente lembrar e é explicado por essa isquemia, porque quando a gente vai fazer a palpação abdominal, de maneira geral, a gente está, claro que indiretamente, mas encostando na serosa, enquanto a isquemia já está no sentido da mucosa. Então, às vezes, a mucosa já está isquêmica, mas a serosa mantém um aspecto de boa perfusão. Isso também vai fazer um pouco de diferença para o cirurgião no momento do manejo intra-hospitalar. Aqui algumas fotos que eu trouxe de casos que foram operados de isquemia mesentérica. Então aqui vocês conseguem reparar como a gente tem alça bem distendida, e aqui já tem a alça com aspecto necrótico, essa região mais preta aqui onde eu estou apontando com o laser. Alguns pontos de perfuração, inclusive com uma impregnação de conteúdo entérico, conteúdo fecaloide aqui na parede das alças, e algumas outras regiões com hiperemia. Então reparem aqui a diferença entre esse aspecto de alça, que sim, também encontra ser distendido, mas com esse aspecto aqui que já está com necrose franca. E aqui um outro aspecto de uma distensão importante, já com uma presença aqui de uma ulceração, pode evoluir para perfuração esses quadros. Então, a gente vê que é um espectro muito grande da variação da isquemia mesentérica. Qual é o perfil do paciente? Como que eu vou suspeitar que o meu paciente pode ter isquemia mesentérica? Então, de maneira geral, é claro que vai ter variações conforme as etiologias que a gente vai ver mais para frente, mas é o paciente que vem, no caso, por uma variação da cirurgia ou do emergencista, né, por dor abdominal, suspeita de isquemia mesentérica. Também é o paciente que tem uma série de descompensações clínicas, então paciente séptico, ou que tem UTI, faz hemodiálise, tem nefropatia. Paciente que eventualmente a neurologia acompanha por já ter um AVC, já ser um paciente acamado, às vezes um paciente um pouco mais fragilizado. Paciente com vasculopatia, então que a cirurgia vascular acaba acompanhando também por ter claudicação intermitente, ter sinais de ateropatia, seja central ou seja periférica, e também que tem um amplo acompanhamento com a cardiologia, né?
porque é um paciente que já teve insuficiência cardíaca, tem insuficiência cardíaca, já teve eventualmente algum evento isquêmico miocárdico prévio, tem uma arritmia, uma valvopatia. Ou seja, o que a gente tem que sempre lembrar é que vasculopatia é uma doença sistêmica. É raro o paciente ter o acometimento de uma única artéria, de um único segmento. Normalmente, quando a gente vai avaliar um paciente da vascular, por exemplo, que já tem uma arteriopatia no membro, tem uma doença arterial obstrutiva periférica, com frequência os pacientes acabam tendo uma série de outras condições, então a gente fala até que um paciente cavalo de Troia, né? Ele vem com uma queixa de uma dor na perna e quando você vai ver o paciente tem alto risco de mortalidade por AVC, por descompensação cardíaca, por infarto. Então sempre lembrar que paciente vasculopata é um paciente com doença sistêmica. Quais são as etiologias então que eu já tinha mostrado no slide mais para trás? Então a principal etiologia é embolia arterial. O que acontece? Então é o paciente que tem alguma fonte embólica, por exemplo, que a gente mais vê no nosso meio é fibrilação atrial, né? Mas também outras cardiomiopatias dilatadas, outros sinais de arritmia, o próprio aneurisma que pode trombosar e ser um foco de embolização. Trombose arterial, então aquele paciente que já tem uma doença mais avançada nas artérias, aquele paciente que eu comentei que também pode ter doença arterial nos membros, e essa trombose arterial a gente vai ver como ela vai se manifestar na clínica um pouco mais para frente. Trombose venosa, que das 4 que eu vou mostrar aqui é que tem melhor prognóstico, e a não oclusiva, tá? Então a embolia arterial, quais são os fatores de risco que eu já comentei, mais fibrilação atrial, cardiomiopatia dilatada, infarto prévio, aneurisma, algum paciente que fez um procedimento arterial, alguma cateterização, pode ter sido um tratamento de um aneurisma de aorta, pode ter sido uma cateterização para realização de uma avaliação invasiva miocárdica, por exemplo, né, o cateterismo cardíaco. A apresentação clínica vai ser uma dor abdominal difusa, de forte intensidade e início súbito. Por que início súbito? De repente teve embolização. Então, o paciente provavelmente já tinha uma fonte trombogênica, de repente embolizou e essa isquemia ela aconteceu muito agudamente. Com muita frequência os pacientes vão ter presença de arritmia e até 20% vão ter outros focos de isquemia. Então, é o paciente que vem com uma queixa de dor abdominal, que você está suspeitando de uma embolia arterial mesentérica, ele também tem uma OAA de membro superior ou de membro inferior, por até 20% deles terem outros focos de isquemia. Anatomicamente, normalmente acomete a artéria mesentérica superior, poupando os primeiros ramos jejunais e leva a uma isquemia de jejum distal, justamente por esse caráter de ter uma obstrução no momento em que as artérias ficam um pouco mais finas, né, já que é um êmbolo. A trombose arterial, os fatores de risco são pacientes já com doença arterial obstrutiva periférica, com idade avançada, abaixo do débito cardíaco, normalmente são pacientes um pouco mais fragilizados. E o que acontece? Os pacientes vão tendo depósitos, formação de doença aterosclerótica nas principais artérias também que podem acometer o intestino, e eles desenvolvem um quadro um pouco crônico que pode ter uma exacerbação aguda. Como que é o quadro clínico? Uma dor abdominal difusa também, de forte intensidade, e frequentemente esse paciente refere um quadro prévio, que é o que a gente chama de angina mesentérica. O que acontece? O paciente, como ele já tem um acometimento crônico que pode ser agudizado nessa situação de emergência, quando ele já tem uma certa restrição para direcionamento do débito cardíaco para a topografia mesentérica, né? Então, quando esse paciente faz um grande esforço, depois que ele se alimenta, que tem uma alta demanda metabólica, como ele tem essa oclusão, sente muita dor, sente náusea abdominal, sente um quadro de dor em cólica, e eles acabam desenvolvendo o que a gente chama de food fear, medo de alimentar. Porque o paciente tem dor depois que ele se alimenta, então ele vai acabar evitando fazer certas refeições, e com isso ele pode ter uma perda poderal importante. Com frequência os pacientes estão muito consumidos, são pacientes que já estão num aspecto de desnutrição importante também. A anatomia envolve a artéria mesentérica superior e o tronco celíaco, frequentemente na origem, e tem que ter envolvimento extenso. Lembra que eu falei que a gente tem a artéria mesentérica superior, tronco celíaco e a mesentérica inferior? Devido à rica circulação colateral, e aqui, como é uma condição um pouco mais, com uma base um pouco mais crônica, o paciente tem tempo de desenvolver circulação colateral. Para ter realmente isquemia, normalmente precisa ter envolvimento de 2 dos 3 principais ramos, envolvimento um pouquinho mais extenso e restrito não, mas mais frequente nas origens desses vasos. A trombose venosa, das 4 aqui, como eu já falei, é que tem melhor prognóstico,
Os fatores de risco são, além de fatores de risco sistêmicos para doença, para trombose, né? Então vamos lembrar aqueles fatores de risco para TEV, tríade de Virchow, então trombofilias, neoplasia, cirrose hepática e também alguns mecanismos mais particulares para ter uma trombose na região abdominal. Quais seriam eles? Por exemplo, além da cirrose, hipertensão portal e tumores abdominais, que vão contribuir, se a gente lembrar da tríade de Virchow, com aquele aspecto da estase venosa, né? Por exemplo, para o regime de hipertensão portal, e aí pode levar à trombose. É frequente a gente ver esses quadros, os pacientes que já são hepatopatas, já acompanham, por exemplo, com transplante hepático, tanto que um dos exames que é fundamental para a gente fazer, seja uma tomografia ou uma ultrassonografia, no hepatopata que chega com descompensação, para a gente ver se não teve alguma trombose de porta. Devido ao aspecto venoso, ao acometimento venoso, normalmente os pacientes têm uma dor um pouco mais insidiosa, difusa e de menor intensidade se comparado com os outros quadros que a gente viu. Anatomicamente, costuma acometer uma isquemia mais de delgado e costuma poupar colo. De todos, não custa a gente lembrar mais uma vez, é o que tem melhor prognóstico e frequentemente esses pacientes acabam nem precisando ser submetidos a tratamento cirúrgico. Só as medidas clínicas costumam resolver bastante, uma porcentagem importante desses casos. E a não oclusiva? A não oclusiva aqui tem um péssimo prognóstico. Isso porque quem faz a não oclusiva? Então o próprio nome já fala, são pacientes que estão com uma insuficiência cardíaca grave, paciente crítico, que está com alta dose de droga vasoativa, principalmente vasoconstritor, aí vale sempre a pena a gente lembrar da noradrenalina, que é o principal vasoconstritor utilizado no nosso meio. E o que acontece? O paciente crítico ele já vai ter um débito cardíaco prejudicado e os vasoconstritores eles vão fazer uma vasoconstrição periférica tentando favorecer o fluxo para território carotídeo e coronário. Então com isso o paciente pode ter isquemia de membros também, isquemia mais distal, e também tem uma isquemia mesentérica devido a essa própria vasoconstrição local. Na clínica, normalmente a gente vai ver pacientes críticos, podem ter dor ou distensão abdominal, mas aí uma grande armadilha é que com muita frequência os pacientes estão fazendo hemodiálise, estão entubados, estão instáveis hemodinamicamente em UTI. Não é tanto aquele paciente que a gente vai ver na porta do pronto-socorro, é mais uma avaliação que normalmente o cirurgião precisa fazer, o intensivista precisa ficar plugado também para não perder esses casos. Então, o paciente que está grave, evolui com distensão abdominal, sangramento digestivo, uma piora clínica e elevação dos parâmetros, sejam clínicos, sejam laboratoriais de inflamação. Anatomicamente, devido à própria natureza não oclusiva, acomete segmentos variáveis do intestino. E os exames laboratoriais, quanto que eles podem me ajudar? De maneira geral, são bem inespecíficos. Pode ter uma leucocitose com desvio à esquerda, que é um achado bem inespecífico. A amilase está elevada em até metade dos pacientes. Normalmente não é aquela elevação tão drástica quando a gente vê na pancreatite aguda, né? Que lembra que na pancreatite aguda eleva 3 vezes o valor de referência. Aqui é uma elevação um pouco mais discreta. E uma acidose metabólica com lactato aumentado. Essa frase aqui, se vocês forem entrar no UpToDate para ler sobre isquemia mesentérica, o autor desse artigo coloca essa frase que eu gostei e até trouxe aqui. Qualquer paciente com dor abdominal aguda e acidose metabólica apresenta isquemia intestinal até que se prove o contrário. Ou seja, se o paciente tiver aqueles fatores de risco que a gente conversou, tiver uma dor abdominal, tem uma gasometria, seja venosa ou seja arterial, a gente sabe que a arterial é melhor para esses casos, com acidose metabólica e lactato aumentado, já desconfia de isquemia mesentérica, que é uma condição muito grave que a gente tem que ver o mais precocemente possível. Bom, tive a suspeita clínica, exames laboratoriais, o que vai fazer meu diagnóstico? A gente vai partir para os exames de imagem, né? Não é um diagnóstico puramente clínico, embora a suspeita clínica seja bem alta. E aí tem a discussão radiografia, tomografia, ultrassonografia. Olha, de maneira geral, a gente não faz radiografia e ultrassonografia para esses pacientes. A radiografia vai ajudar apenas para a gente ver uma distensão que acompanha esses pacientes, e nos casos mais avançados que já evoluíram para algum tipo de necrose e perfuração de alça. A ultrassonografia é difícil de avaliar nos pacientes muito distendidos, embora exista alguma evidência na literatura para a realização de ultrassonografia nesses pacientes, de maneira geral, não é o padrão ouro e não é o método mais preconizado, principalmente no pronto-socorro, onde às vezes falta uma ultrassonografia de alta definição, e falta um radiologista mais experiente para fazer essa ultrassonografia mais avançada. Então acaba sendo a tomografia. E como que a gente faz essa tomografia? É uma angiotomografia, ou seja, tomografia de abdômen
com contraste endovenoso e fase arterial. É fundamental que tenha essa fase arterial. A gente vai ver um pouco mais para frente. Você pode resumir tudo isso aqui, tomografia com contraste endovenoso e fase arterial, como angiotomografia de abdômen total no caso. Aqui alguns achados que a gente pode ver na tomografia. Então, esses sinais que eu estou mostrando, eles não estão mostrando exatamente o acometimento vascular. Aqui a gente não está com nenhuma fase arterial que eu conversei, mas a gente já pode ter alguns sinais de lesão de alças, de sofrimento de alças. Esses sinais são aqui principalmente a aeroportia, ou seja, a presença de gás em território da porta. Às vezes o pessoal tem um pouco de dúvida de como diferenciar aeroportia de aerobilia. Bem de maneira geral, a aeroportia normalmente está numa distribuição um pouco mais periférica. Às vezes o pessoal grava como P, porta, periférico. E a aerobilia normalmente são outras condições que estão associadas, né? Paciente que já fez manipulação de vias biliares, já colocou uma prótese por CPRE, por exemplo, e tem ar aqui na região mais central. E esse outro sinal aqui que a gente está mostrando é pneumatose intestinal. Pneumatose intestinal é a presença desse gás no interior da parede. Reparem aqui que eu tenho líquido, conteúdo intestinal preenchendo normalmente a luz, e eu tenho esses focos gasosos que estão aqui na parede da alça. Isso é sofrimento intestinal no contexto apropriado. Existe até alguma discussão, alguns estudos que mostram que pneumatose intestinal nem sempre é patognomônica do sofrimento de alça, mas num contexto de urgência, com dor abdominal, excluindo outras doenças como doença inflamatória, uma série de outras condições que podem mimetizar esse quadro, até que se prove ao contrário, pneumatose intestinal é sofrimento intestinal e deve ser avaliado pelo cirurgião o mais precocemente possível. Essas próximas imagens aqui eu trouxe do artigo do New England, que eu vou deixar referência para vocês no final da aula, mas reparem aqui que interessante, como a gente tem aqui a artéria mesentérica superior, aqui é uma angiotomografia, fase arterial, e a partir de certo ponto deixa de ter fluxo distalmente, né? Então o que é isso aqui? Isso aqui é uma oclusão por um êmbolo, poupando os primeiros ramos regionais aqui da artéria mesentérica superior, mas levando a uma isquemia distal. O próprio paciente, aqui também é uma angiotomografia, quando a gente vai ver nas fases distais, a gente vê que não tem contraste aqui na fase arterial, já mostrando uma interrupção de fluxo importante. Bom, fiz o diagnóstico, como eu vou fazer o manejo clínico do meu paciente? Então, primeiro, avaliação cirúrgica de emergência. Da mesma forma que a gente fala para avaliação para AVC, que tempo é cérebro, para coração, que tempo é músculo, isquemia, aqui tempo é alça, né? Quanto mais a gente demorar para indicar abordagem cirúrgica, quanto mais esse paciente demorar para ter uma avaliação cirúrgica e, se for o caso, passar por um procedimento cirúrgico, vai piorar a isquemia intestinal, progredir a isquemia intestinal e piorar o prognóstico do meu paciente. Então, assim que você tiver suspeita, se você tiver condições de rapidamente fazer uma angiotomografia, já faça, não precisa esperar a função renal. Se for o caso, não precisa nem esperar o paciente estar de jejum, já faça uma angiotomografia e chame isso a cirurgia de emergência. Outras medidas iniciais que a gente vai instituir, então suporte hemodinâmico, lembrar aqui de fazer um uso cauteloso de vasopressores, até pelo próprio mecanismo da condição não oclusiva que a gente conversou. Ressuscitação volêmica adequada, não deixem esses pacientes hipovolêmicos. Coleta de exames laboratoriais e antibiótico terapia deve ser instituída assim que a gente fizer o diagnóstico. Normalmente a gente utiliza ceftriaxona e metronidazol. Cada serviço tem sua própria diretriz, sua própria guideline da CCIH, mas de maneira geral o mais utilizado é ceftriaxona e metronidazol nos pacientes que vêm da rua direto no pronto-socorro, né? Bom, e assim que eu fizer, faz parte do manejo clínico também a anticoagulação plena. É para ser iniciada em todos os pacientes, porque ela reduz a progressão da isquemia. Ah, mas a gente não vai operar esse paciente depois, vou iniciar a enoxaparina ou iniciar a heparina não fracionada para um paciente que vai ser operado? Sim, vai. A gente tem uma preferência por heparina não fracionada. Frequentemente esses pacientes são pacientes graves, que eles podem ter algum grau de disfunção renal também, seja crônico ou seja agudizado. Além disso, a heparina não fracionada ela tem antídoto e ela pode ser mais titulável, levando a uma abordagem cirúrgica. Então, se eventualmente no intraoperatório tiver um sangramento importante, é mais fácil do anestesista manejar uma heparina não fracionada do que o paciente que está com anticoagulação plena com heparina, com enoxaparina, mas assim que você tiver a confirmação, anticoagulação plena, certo? Enquanto, inclusive, aguarda a avaliação da cirurgia, se for o caso. E o manejo cirúrgico? Acho que não vale tanto a pena te entrar aqui, mas isso aqui é uma foto de
um caso que foi operado ano passado, mas a gente vê aqui já sinais de, normalmente, alças um pouco mais estendidas, com aspecto um pouco mais necrótico, e alças aqui até estão estendidas, mas com aspecto mais saudável. O manejo cirúrgico ele se baseia em 4 pilares: a revascularização, para garantir que segmentos que estejam duvidosos ou que tenham uma circulação prejudicada sejam revascularizados, ressecção de segmentos claramente inviáveis, mas a gente tenta preservar ao máximo os segmentos inviáveis, e aí até existe uma discussão, de maneira geral, adota-se uma conduta de damage control. O que é isso? A gente aborda o paciente, resseca o que está claramente inviável, mantém aquelas alças que a gente está um pouco em dúvida, que com o manejo clínico, com o manejo em UTI adequado, a gente consegue ver se essas alças vão evoluir para um aspecto mais necrótico, a gente vai ter que fazer uma ressecção de segmentos, ou então se a gente vai realmente conseguir recuperar a parte dessas alças, fazer uma anostomose. De maneira geral, é claro que existem exceções a essa regra, isso é uma conduta que cabe muito mais ao cirurgião geral e ao cirurgião vascular que entram juntos para fazer o manejo adequado desse paciente, mas na primeira abordagem faz-se a gente deixa em coto, a gente resseca as partes inviáveis, o que a gente está um pouco em dúvida, a gente acha que pode ter recuperação, a gente deixa lá, deixa as alças sepultadas e deixa o paciente em peritoniostomia. E a gente reaborda o paciente, a gente reprograma uma cirurgia em mais ou menos 24 ou 48 horas. Algumas mensagens então para a gente levar para casa aqui: suspeitar em todo paciente com dor abdominal e presença de fatores de risco. Tem que lembrar sempre aquela dor desproporcional ao exame físico, que é um clássico, embora a gente não veja em todos os casos. Exames laboratoriais são bem inespecíficos, mas lembrar que da acidose metabólica com lactato elevado. Na suspeita, fazer uma angiotomografia de abdômen. E a conduta é suporte hemodinâmico, anticoagulação plena e avaliação cirúrgica. Eu vou deixar aqui os 2 principais artigos que eu me baseei para fazer essa aula. Um é um artigo que saiu no New England, que o nome é Mesenteric Ischemia, e é um artigo bastante bom, que ele fala tanto do manejo mais na urgência, até como algumas diretrizes que é interessante a gente saber para o manejo ambulatorial dos pacientes que tem algum grau de comprometimento da circulação mesentérica. E o outro é um guideline da Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergências. Tem guidelines muito bons, normalmente um pouco mais voltados para o cirurgião, mas para algumas condições cirúrgicas que tem um manejo clínico também, como por exemplo pancreatite aguda, também sempre vale a pena. Está em acesso aberto no site deles. Eu deixo essas 2 recomendações de bibliografia. Agradeço muito a atenção. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode deixar comentado no YouTube, no nosso perfil no Instagram, ou então entrar em contato direto. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até mais.